Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira. Preparação a todo vapor para o clássico de quinta-feira. O Mineirão vai estar lotado. Técnico Leonardo Jardim esperando aí todo mundo para ter o elenco quase que completo neste duelo diante da equipe do Atlético Mineiro. Vamos falar também sobre a preparação da seleção brasileira, porque tem jogador do Cruzeiro que deve iniciar contra a Bolívia. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Hoje a seleção brasileira, e por que estamos falando de seleção brasileira, é que Fabrício Bruno tem chance de começar a partida amanhã, hein? 8h30 da noite, o jogo nesta terça-feira. O duelo do Brasil contra a Bolívia na cidade de El Alto, 4.100 metros de altitude. E o Fabrício pode começar esta partida e ganhar uma chance. Para o Fabrício Bruno também importante. E o Cruzeiro mantém aquela programação para o atleta. A seleção brasileira volta depois do jogo de voo fretado. Os jogadores vão ficar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E lá estará o avião do Pedro Lourenço para trazer o Fabrício Bruno. Como ele deve jogar os 90 minutos, Fabrício Bruno vai fazer aí recuperação, né? Na quarta e durante toda a quinta-feira para jogar na quinta às 7h30 da noite diante da equipe do Atlético Mineiro. Então, como o jogo é na quinta, tem aí um tempo para se recuperar. Claro que é um tempo curto, mas o Fabrício Bruno ele tem uma condição física privilegiada. O jogador atuou pela última vez naquele sábado diante da equipe do São Paulo, não jogou diante do Chile, então vai atuar ali contra a Bolívia, voltar a recuperar e ficar à disposição para o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro. Então, Fabrício Bruno, Cruzeiro conta com o atleta, claro que não pode sentir nada, mesmo jogando na altitude lá da Bolívia. A segunda-feira é de treinamento na Toca da Raposa 2, Cruzeiro que voltou aos trabalhos ontem, treina hoje, amanhã e quarta. Quarta-feira o treinamento será à tarde, quando o Cruzeiro vai fechar a preparação. Hoje, Matheus Pereira e Wanderson, vamos ver se eles treinam de forma integral com todo o grupo. Ontem eles foram a campo para uma atividade parcial com o elenco na Toca da Raposa 2, mas estão bem. O Cruzeiro informou até que o Matheus Pereira não teve nenhuma lesão constatada no exame de imagem. O Wanderson já não teve lesão constatada no exame de imagem, só tinha um quadro de dor e ele nesses últimos dias fez tratamento, por isso hoje deve treinar aí com todo o grupo, está praticamente recuperado das dores por causa daquela pancada diante da equipe do São Paulo, então vai ficar somente aí o Caio Jorge no trabalho intensivo, no tratamento intensivo, para que tenha condição de jogar na quinta-feira, é o que vem sendo trabalhado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Hoje, mais dia aí para o Luiz Sinisterra ficar ainda melhor fisicamente, ele que poderá ser relacionado para o jogo de quinta-feira, ao contrário dos outros reforços. Rian Guilherme e Kenny Arroio vão poder estrear na segunda-feira diante da equipe do Bahia, o jogo lá em Salvador, aí a retomada do Campeonato Brasileiro, e o Cauã Moraes, o careca, lateral direito, ainda na transição. O mesmo vale para o Fagner, que já apareceu no campo, está com a fratura cicatrizada, questão aí de mais alguns dias para que ele possa ser liberado para os treinos com bola na Toca da Raposa 2. O Fagner saindo do departamento médico, aí o Cruzeiro terá apenas Caio Jorge, que faz esse tratamento intensivo. Ah, já tá na escuta aí, meu garoto? Bom dia. Fala aí, CJ. Bom dia para todo mundo aí, tudo beleza? Graças a bom Deus. E tu, como é que foi o final de semana aí, Samuca? Bem, descansando, né? Às vezes data FIFA aí dá uma ajudinha, né? Dá uma ajudinha. A esposa agradece, não precisa ficar viajando, você fica Exato. Em casa. Agora que começamos o final de semana com um susto. E como é que tá hoje? Sei que você tem informações, sei que o torcedor do Cruzeiro
adora te ouvir. E aí, na sexta-feira, um susto. Ou ainda continuamos com esse susto, Samuca? Então, CJ, o Cruzeiro informou ontem até, né, que o Matheus Pereira passou aí pelo exame, o exame não constatou nada. Ele e o Wanderson, eu garanto que não serão nenhum tipo de problema. Acho que hoje talvez já treinem com o grupo aí de forma integral. Agora, a questão mesmo vai ser o Caio Jorge, né? O Cruzeiro tem trabalhado aí com o seu departamento de saúde e performance quase que 24 horas com o atleta para colocá-lo na quinta-feira nesse jogo importante. Então, agora difícil cravar, né, que está fora, que vai participar, mas o Caio quer muito, o Cruzeiro quer muito, e aí contar com um dos melhores aí departamentos do Brasil, né? DM do Cruzeiro nessa temporada principalmente, né? Chefiado pelo Dr. Sérgio Campolina. Tem o Jomar Ottoni aí, que é uma das referências na fisioterapia esportiva. Então, pouquíssimas lesões o Cruzeiro teve nessa temporada. Claro que algumas por trauma, não tem como evitar, né? Agora, questão muscular aí, o Cruzeiro teve muito pouco problema e está trabalhando aí para colocar o Caio Jorge em campo. E vamos ver. Expectativa tem sido até positiva pelo que a gente tem conversado. Interessante você falar mesmo, porque muscular o Cruzeiro sofreu pouco. Isso também se deve, você fez o elogio ao departamento médico, mas todo o departamento de performance, a preparação física. Nós tivemos aí problema no joelho do Matheus Henrique, mas aí é entorse, problema, acidente de trabalho. E nós levantamos uma enquete aqui. Até a lesão do João Marcelo foi trauma também, né? Verdade. Muscular, acho que teve o William, Fagner, o Japa no início do ano. Pouquíssimo problema. Às vezes o jogador fica fora ali para ser preservado, para não machucar. Então, eles controlaram muito bem também. E a comissão técnica do Jardim é alinhada com isso, né? Porque se o técnico não ajudar também, não adianta, né? Eu quero jogador de todo jeito, não aceita veto, aí esquece. O Fagner foi muscular dessa vez? Achei que tinha sido... Não, ele teve da outra vez. Tá, da primeira. Dessa ele agora, e o William, quando ficaram fora daquele jogo com o Red Bull, lembra? Perfeito. Aqui, aí nós fizemos a enquete aqui, quem faria mais falta na sua opinião e por quê? Caso os dois não tivessem condição de jogo, não fossem para o jogo, Matheus Pereira vetado, Caio Jorge vetado, na sua opinião aí, quem o Cruzeiro sofreria mais ausência? Com a ausência, né? Cara, eu acho que é a do Caio, porque o Caio ele ajuda muito ali na frente, principalmente agora que tem aí o estilo do Sampaoli, né? Então, se o Caio não jogar, eu acho que seria um desfalque aí muito importante para o Cruzeiro, e nesse peso aí acho que ele teria mais o CJ. Então que a notícia seja boa durante o treinamento. Amanhã você traz notícias boas para o torcedor do Cruzeiro, que é o que ele espera nessa preparação e nessa reta final. Valeu, Samuca. Da preocupação ao alívio. O fim de semana começou com Leonardo Jardim levando sustos com duas peças fundamentais do seu tabuleiro. Matheus Pereira sentiu um incômodo na panturrilha esquerda e Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, foi cortado da seleção após uma lesão muscular. Mas depois da tempestade vem a bonança. Matheus Pereira se recuperou e participou normalmente das atividades. O meia será observado, mas não deve ser problema para quinta-feira. Já Caio Jorge iniciou o tratamento intensivo e tem boas chances de ficar disponível para o confronto contra o maior rival. O certo é que na Copa do Brasil, um português ou um argentino é que vai ficar feliz da vida na quinta-feira no Mineirão. No esporte, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição dos Donos da Bola a partir de agora na tela da Band, com vantagem de um lado, vantagem expressiva, com treinador novo do outro lado, para tentar o revés. A gente abre essa semana, e semana intensa e muito interessante, porque é a semana de clássico. Mineirão, quinta-feira, 7h30 da noite, vai feder carbureto. Eu não sei não, hein? É achismo, mas eu acho que o Caio Jorge vai pro jogo. Guilherme fechou aí, falou de grandes chances, etc e tal. Eu acho que o homem vai pro jogo. Matheus Pereira já voltou a campo, o Wanderson também. O Cruzeiro, eu acredito que vai com o time completo.
né? Cruzeiro que vai trazer o Fabrício Bruno num voo fretado e tal, até para acelerar esse processo dentro do avião. Os caras já costumam vir ali fazendo algum tipo de tratamento e tal. Enfim, a coisa... eu acho que os dois lados estarão completos para o jogo, porque o Lianco volta, no Atlético também. Então, se é a semana de clássico, é a semana que a gente já começa falando exatamente desse jogo aí. Do que esperar, acima de tudo, né? Essa pergunta, obviamente, vai até o momento do jogo. O que esperar? É projeção, acima de tudo. Com o Guilherme Souza, com o Breno Galante, com o Thiago Valu, com o Thiago Fernandes e com você do outro lado. Muito obrigado pela audiência. Começa com você, Guilherme. E o que se esperar? Nós falávamos ali há pouco, né? Eu conversando com você, que o Cruzeiro, obviamente, gosta daquilo que o Atlético vai proporcionar, inevitavelmente. Inevitavelmente. Precisa fazer, no mínimo, 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Então, vai ter que atacar. O Cruzeiro gosta de quem o ataca. Boa tarde. Boa tarde, HG. Boa tarde a quem nos acompanha. Pois é, o Cruzeiro gosta desse tipo de adversário que deixa ele atacar, mas a questão é que tem gente aqui, viu, HG, que eu acho que já tá tirando o Atlético da jogada e eu acho que o clássico merece respeito. Quem? Viu? Eu acho que... Tem gente aqui que você fala no estúdio? Tem. No estúdio? Tem. E não vai falar quem não? O clássico merece Vai ficar respeito, mandando recado, você não tem HG. coragem. Mas você já acusou o golpe, né, irmão? Você mordeu a chumbada, né? Perguntando, você não tem Você mordeu a coragem. chumbada. Hoje o clássico tá definido 70-30, eu diria hoje, a fatia do bolo, 70-30 pro Cruzeiro. Uma vantagem muito grande, considerável. Mas não dá pra você desprezar a rivalidade. E quem né? você acha que vai classificar? Calma. Calma. Você mordeu a chumbada. Pode não. Mordeu? Joguei a não isca, ele citou o nome. mordeu. Eu só perguntei, você não vai citar o nome? Só isso. Você se sentiu ofendido de Em alguma forma? hipótese alguma. Você já tira o Atlético da disputa? Cara, tirar da disputa não, mas pra mim é 90, mais do que 70-30, 95-5. 95-5? Então ele tira. Não, como tiro? Se tem 5%. É praticamente perdido. Só que você tem que entender. Você não acha que tá futebol- praticamente perdido? Não, não acha, porque existe uma coisa chamada futebol com muita história. Vou te lembrar uma coisa aqui. Você é um cara que ainda é de uma nova geração, Contando o dedo, tá? hein? Nutella, ainda você vai lembrar disso. Se você não lembrar, o Google tá aí pra te ajudar. Nossa. Palmeiras e Vasco, final da Mercosul. Você lembra da virada do Vasco? Com um jogador Romário. a menos, do Romário, que ninguém imaginava. no Atlético aquilo. tem vários O Romários, Palmeiras achava Eulers. que já era campeão. Mas Vários aconteceu, Romários, não aconteceu. Eulers. Não, mas o Atlético tem o Hulk, que eu espero que todo mundo tenha um grande respeito por ele, tem Scarpa, ele deve ser do mesmo tem nível do Rony, Romário. tem Coelho. Eu tenho certeza que nem o torcedor do Cruzeiro pensa da maneira que você está pensando. Porque ele tem respeito por uma coisa chamada clássico. Se em 5 minutos você perde um jogador, a história do clássico muda. Se você toma um gol com 5 minutos, a história muda. Então, ô, Thiago, sinceramente, você colocar 5% é você chegar aqui e menosprezar qualquer chance que o Atlético tem. É falar que já está definido. Não é Porque o menosprezar, futebol porque se fosse só menosprezar, eu acontece diria que das está 4 definido. linhas, cara. Se fosse, Não, se sinceramente. menosprezasse, eu diria que está definido. Não, Mas é eu disse que tem praticamente o que 5%. você falou. Cara, 5%? Assim, eu não. Ô, Breno, você quer me ensinar história de futebol, tem que te ensinar matemática. Não é porque isso, 5% existe uma possibilidade. Tô mentindo? Tá mentindo. 5% existe uma possibilidade. mentindo. Mas Você tá me ensinou- praticamente liquidado. Mas tá praticamente liquidado mesmo, gente. Não fui eu que quis assim, não. Foi o que Então aconteceu se no tá primeiro liquidado, jogo. você faz o seguinte, fala com o Léo Jardim pra ele poder poupar o Caio Jorge, o Matheus Pereira. Será que ele vai fazer Mas isso? por que Ou será que ele vai poupar, levar com Breno? seriedade o Porque jogo? ele- Claro que vai levar com É seriedade. lógico, mas óbvio. porque na cabeça dele Em que não tem momento esse eu tô- pensamento, Ó, Thiago. Não, peraí. Claro Em que não, momento claro. eu tô dizendo que está liquidado ou que o Cruzeiro não tem que levar com seriedade? Eu Quando disse você fala que é o Cruzeiro 5% é muito de chance. favorito, mas pra mim hoje são 5% de chance, Breno. É simples, cara. Vamos lá, vamos fazer uma coisa muito mais simples do que essa baboseira que você acabou de falar, citando Palmeiras isso? Que e desrespeito. Isso é história, isso é Palmeiras futebol, e Vasco. isso é história. Tá, beleza. Vamos pegar aqui Isso é história. uma história mais recente. Quais foram os jogos em que o Atlético fez 3 ou mais gols para ele conseguir se classificar direto? Deixa eu explicar uma coisa que você não tá Nessa sabendo. temporada, Deixa eu com só esse te contar. elenco, Deixa eu com só esse te contar elenco, uma coisa. com esse A partir elenco. do momento que o São Paulo Quais entrou no foram os Atlético, jogos? começou uma nova Quais história. Você foram não os pode jogos você que o pegar Atlético nada. fez 2 Você ou não mais- pode você pegar 2 nada do gols de passado. diferença contra o Se o Cuca adversário. tivesse aqui, eu poderia Nessa responder temporada, qualquer coisa com disso. esse elenco. Agora eu posso Essa! responder. Qual foi a vez que o O Cruzeiro Cuca não perdeu está por aqui 2 ou mais. gols? Começou uma nova Tá bom, história. então vamos É a falar mesma sobre coisa eu o chegar pra Cruzeiro. você e começar Qual a foi a falar do vez ano que o Cruzeiro passado do perdeu por Cruzeiro. 2 ou mais gols? Qual foi a vez que o Cruzeiro o perdeu Cruzeiro por 2 ou perdeu mais para o gols Atlético por nessa temporada? 2-0 no Campeonato Mineiro. Pois é, era o mesmo treinador? Então é o que eu tô falando, não era. A história Era mudou. um O momento jogo do que teve um Atlético jogador agora, expulso. você tem um Era o Cruzeiro Sampaoli, vivendo você numa tem situação de crise. Você tem um Eu tô falando de um motivador Cruzeiro a que mais hoje pro vive uma Atlético. baita fase. Não um estou ótimo falando com momento. você E que o você Cruzeiro está não é negligenciando. favorito.
Porque Mas pra o você, Atlético merece um respeito. você está analisando... E você só está levando a coisa Mas muito rasa. Por que eu estou desrespeitando Muito o rasa. Atlético? Aqui, A partir do momento aqui, é muito simples. Pega o jogo do Atlético, o Atlético ganhou do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Como é que foi a história do jogo? Você lembra? Eu vou te lembrar. Porque eu estava lá no Mineirão Como é que foi? cobrindo esse jogo. Lembra. O Cruzeiro estava dominando o Atlético. Todo mundo achava que o Cruzeiro ia ganhar. Eis que o Gabigol foi expulso e mudou a história do jogo. E o Atlético ganhou por 2-0. 2 gols do Hulk. Dois gols do... Isso não pode acontecer. Coisa muito Meu rápida, amigo, assim. isso tudo pode acontecer no futebol. eu tô analisando o você jogo. tá falando, não é pra mim, não. Eu Você tô tá falando pra analisando o milhares jogo. de pessoas que estão te assistindo. Eu tô analisando você o tem que ter um jogo. pouquinho mais de calma e com tranquilidade pra você analisando o falar. jogo. Coerência. Futebol, a bola pune arrogância. Eu tô analisando Então, o jogo. calma, Eu muita tô analisando o jogo calma, pelos muita dois calma lados. nesse momento. Você tá analisando só um lado. Não. Só um lado. Você tá analisando o lado da emoção. Eu disse aqui o Cruzeiro é Deixa favorito. eu falar, meu. Não, eu tô igual a você, eu aprendi com você. Tá você. analisando só pelo lado da emoção. Dessa maneira de clubista, Thiago. É uma coisa muito mais razoável. Você falar você não... 5%. Sabe por que você Cara, falou a isso? culpa não é minha, o Porque Atlético você não se teve colocou nessa coragem de virar e situação. falar assim, tá classificado. Porque você não teve coragem. Porque 5% Não tive coragem da do quê? ponta do 5%, dedo, irmão. Não Uma tive coragem coisa. do quê? Cara, 5% é mais coisa de Pré-jogo, falar você nada. apostou 2-0 no Atlético, eu apostei 1-0 no Thiago, Cruzeiro. mas você não tem sexta-feira- coragem. E detalhe, Thiago. no dia seguinte queria refugar da aposta que você Thiago, fez. Thiago, Quem não. não tem coragem nesse programa é você. Não sou eu, não. Mas sexta-feira ele disse aqui, você pode até comentar sobre o duelo, mas pra mim acabou. Foi ou não foi? Pra mim acabou. Então, Pronto, acabou. então não tem Então pra que você não 5%? joga 5%? Você Então não, não peraí, existe a não, mas aí não, peraí. Vamos colocar a ordem na casa. Vamos. Se você fala que pra mim já acabou, você não pode dar 95 a 5, então é 100%. Vamos fazer o seguinte, pra ficar mais condizente com o que eu penso de verdade, 99-1. Aí, 99-1. aí. Tá, agora vamos pro aí. lado do equilíbrio. Vamos pro lado do equilíbrio agora. Quando saiu o sorteio, eu disse uma coisa depois do jogo. Mas aí é profeta do acontecido, sim. Sim, todos nós somos um pouco de profetas do acontecido. Eu falei que eu dei uma bandeada pro lado do Valu. O Valu é mais comedido. Eu falei, eu dei uma bandeada pro lado do Valu. Né? Aí o Cruzeiro vai lá e vral, ganha o primeiro jogo por 2-0. Com autoridade. Com autoridade. Com autoridade. Aí, vamos pro segundo jogo. Ô, gente, desculpa, né? A vantagem do Cruzeiro é muito considerável. Talvez um empate, uma vitóriazinha do Atlético ali, 1-0, sem depois o Atlético amarrar o jogo na volta, né? O Cruzeiro precisando sair pro jogo, dar espaço também e tal. Gente, 2-0 de vantagem. E nós estamos falando de um time que é organizado demais, é muito bem treinado, joga em casa, maioria de torcedores e tal. Mas vamos nos apegar ao Campeonato Mineiro. Era outro momento, era outro treinador. O técnico era interino, era o Wesley Carvalho. Pois é, desculpa, é outra história, outra história. Agora há uma vantagem considerável de um time que é muito organizado. A vantagem é muito grande, e o Cruzeiro tá com o pé na próxima fase. Mas isso é desrespeito ao Atlético. Eu não acho que seja Breno acha. desrespeito ao O Breno e o Atlético. Então qual é o seu Eu, percentual, HG? Qual é o seu percentual? Cara, eu tô aí... 5%? Eu tô aí... Não, 5% também não. Então desrespeite Mas eu tô 5%. bem, Vem comigo, né? HG, Eu tô- acabou de 70-30. falar. eu tô bem com o Guilherme. Então você tá... 70-30. Então, pois é, você não é um cara que vai 70, falar A 5%. última vez que você foi com alguém, sem seguir o seu coração e o seu pensamento de fato, você se danou. Por quê? Porque você falou que seguiu o do Valu. E nós vimos o que aconteceu na Arena MRV. Não foi o que você achava. Então, confia. Segue o que você está sentindo. Não escuta Guilherme acabei de Breno. falar o que eu tô sentindo. Eles vão mais uma vez te induzir ao erro. Não, mas eu acabei de falar no no HG, 70-30. Não vai no 70-30 não, Se do fosse Guilherme. um Cruzeiro, Você tá seguindo o Guilherme. poderia ser um time que tá jogando melhor do que o Atlético, o Botafogo. Fosse o Cruzeiro e Cruzeiro Botafogo. não O Cruzeiro abre 2-0 no Engenhão. Já teria acabado. Numa boa, já teria acabado. Mas a mística do clássico existe. É diferente. Valor, fala sobre isso. Eu tentei fazer você falar antes, mas é impossível, né? Porque aqui nós temos... Mas eu estava observando aqui, colhendo dados aqui. Então, por favor, já que você está falando Frio de e dados... calculista. Não, dá uma boa tarde para você, para os colegas aqui no estúdio, a quem nos assiste. Cara, eu vou recorrer... Quando o Atlético for enfrentar o Flamengo, eu vou voltar uma casinha atrás, pode? Eu disse aqui contra vários prognósticos, né, que era, para mim, 50-50. Por mais que exista toda a diferença técnica do Flamengo para o Atlético naquele confronto. E depois, quando o Atlético conseguiu aquela vitória no Maracanã, eu de 50-50 fui de 52% para o Atlético a 48% para o Flamengo. Porque, afinal de contas, o Atlético havia conseguido
uma vantagem. Eu enxergo, após o Cruzeiro ter conseguido fazer essa vantagem na Arena MRV, 55% pro Cruzeiro e 45% pro Atlético no Clássico. Eu acho que está em aberto, é uma vantagem bem importante. Eu não acho obviamente, se fosse um 3-0, eu estaria de repente com o Guilherme nessa questão de 70-30, mas o 2-0 ele deixa as coisas ainda difíceis, porém mais tangíveis do que 3 gols, né? E o Clássico, eu estou de acordo com o Guilherme, assim, não pela questão da mística, né? O Clássico ele tem várias histórias que por muitas vezes colocaram todas as nossas análises de elenco e de futebol jogado pelo momento pelo ralo, né? Então acho que o Clássico ele tem essa coisa que independe, até vai além da nossa capacidade e além também daquilo que a gente está vendo de realidade. Obviamente não dá para se descartar, né? Eu acho que o Cruzeiro é favorito não só pelo resultado que construiu, mas pela temporada que acaba também por fazer, mas o resultado principalmente do primeiro jogo acaba condicionando essa porcentagem que eu coloco de 55% a 45%, HG. Que tapa de luva que ele deu no Thiago Fernandes agora. De leve, né? Jantou. De leve, né? Jantou o Thiago. Tapa de luvas, assim. Na sexta-feira, só de verdade, na sexta-feira eu espero que o Guilherme esteja aqui ao lado do Breno e que depois do 3-1 que o Cruzeiro vai aplicar, que eles olhem para aquela câmera, essa câmera aqui é dos palhaços, e que eles peçam desculpas. E o Guilherme, sinta-se à vontade. Se você acredita que é possível a classificação do Atlético, aposta comigo, igual o Breno apostou. Vem também de palhaço, vai ficar bonitinha essa área. Vai ficar patati e patatá. Vai pipocar, Guilherme? Vai ficar patati e patatá. Eu quero só ver, eu quero só ver Eu só se espero que dessa acontecer vez ao contrário. não tenha essa dúvida, né, de sunga, que o Flamengo, né? Se você quiser reclamar com alguém, reclama com o nosso chefe. Não. Não é comigo, não. Pode chamar o Murilo. Não, é porque duvidou Chama o uma Murilo vez. Rocha. Chama Você o Murilo vai Rocha. persistir no erro. Futebol tenta te ensinar, Thiago. Mas você não o futebol aprende, tenta Thiago. me ensinar. O futebol já te ensinou o que vai acontecer. É frase do HG. O futebol me tenta na me sexta. ensinar, mas eu não Quer? aprendo. Agora, já que vocês estão falando de Breno já percentual e tal, usando os números, número importante tá aqui, ó.